Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Entre em uma das histórias mais chocantes e controversas de tribunais da história recente. Este episódio, no estilo documentário, segue a vida de Patricia Spivey e a dramática sequência de eventos que levou a uma ligação de emergência no meio da noite, a uma investigação de alto perfil e um dos julgamentos mais debatidos do Texas. Revelamos a história desde o começo. Quem Patricia era, seu passado e a vida que ela construiu antes que tudo mudasse para sempre. Desde a noite em que as autoridades chegaram à cena, passando pelos exames forenses e as longas semanas de questionamentos, até a atmosfera tensa do tribunal, onde o júri teve a última palavra. Cada detalhe nos aproxima de entender por que esse caso se tornou tão inesquecível. Com depoimentos, análises de especialistas e reações da mídia, esta história revela a pressão da opinião pública, as estratégias da acusação e da defesa e o desfecho chocante que deixou a comunidade dividida. A justiça foi feita ou o sistema estava protegendo um dos seus? Se você é apaixonado por documentários de crimes reais, dramas de tribunal autênticos e casos que desafiam o que pensamos saber sobre justiça, este vídeo é imperdível. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Patricia Ann Marshall Spivey nasceu e foi criada em Houston, Texas, em meados dos anos 1960. Ela passou sua infância em um subúrbio americano comum, onde a vida girava em torno da escola, da igreja e das tradições familiares. Seus pais a criaram de maneira rígida, mas com carinho, incutindo nela o respeito pelo trabalho, pela honestidade e pela capacidade de cuidar dos entes queridos. Coisas simples eram valorizadas em casa. Ajudar uns aos outros, acreditar em Deus, respeitar os mais velhos. Essas qualidades moldaram seu caráter desde cedo. Na escola, ela não se esforçava para ser o centro das atenções, mas as pessoas ao seu redor sempre destacavam sua bondade e sua amabilidade de encontrar um ponto comum com os outros. Patricia não era a estrela da classe, mas possuía aquele dom raro. Sabia ouvir e as pessoas se sentiam à vontade com ela. A juventude de Patricia coincidiu com um período de mudanças na sociedade americana. Ela era estudante do ensino médio quando Houston estava passando por um rápido desenvolvimento. A cidade estava crescendo, novas escolas, centros comerciais e empregos surgiam. Mesmo naquela época, ela demonstrava praticidade. Interessava-se por profissões relacionadas à organização, cuidado com as pessoas e trabalho em equipe. Seus parentes recordaram que ela nunca sonhou com luxo ou uma carreira de celebridade. Patricia queria coisas simples, uma família forte, um trabalho que trouxesse satisfação e autorrespeito. Depois de terminar a escola, ela ingressou em uma faculdade local. O ensino superior nem sempre estava ao alcance das mulheres de seu círculo naquela época, mas Patricia era persistente. Ela escolheu uma área ligada à administração e, gradualmente, desenvolveu habilidades profissionais que a ajudaram em sua carreira futura. Durante os anos de faculdade, ela viveu de forma muito modesta. Trabalhava meio período para pagar os livros e a moradia e frequentemente ajudava seus pais e parentes mais jovens. Seus familiares diziam que, apesar do cansaço, ela sempre encontrava tempo para sua família. Podia levar seu sobrinho para o treino ou ajudar sua mãe com as compras. Quando chegou à vida adulta, Patricia já tinha a reputação de ser uma mulher confiável e equilibrada. Ela nunca buscou grandes aventuras, preferindo a estabilidade e a ordem. Seu caráter combinava suavidade e firmeza. Por um lado, sabia apoiar e consolar. Por outro, podia insistir em suas convicções quando acreditava que a questão era fundamental. Esses traços fizeram com que fosse respeitada tanto no ambiente de trabalho quanto entre os amigos. Trabalhando na área de apoio administrativo, Patricia logo se destacou como uma pessoa disciplinada. Os colegas a elogiavam pela sua organização, atenção aos detalhes e honestidade. Ela não participava de intrigas de escritório, preferindo ficar distante de conflitos. Em vez disso, concentrava-se no trabalho, e seus superiores a valorizavam como uma funcionária confiável. A equipe a respeitava pela sua calma e boa vontade.
mas ao mesmo tempo entendiam que essa mulher tranquila poderia ser persistente quando se tratava de justiça. Quando Patrícia atingiu a idade adulta, Renard Spivey entrou em sua vida, um homem que trabalhava no sistema de segurança pública e a atraiu com seu carisma e energia. O encontro deles não foi acidental. Tinham muitos conhecidos em comum e a amizade se transformou em um relacionamento sério. Patrícia não tinha pressa de tomar decisões. Ela sempre tratava os assuntos familiares com responsabilidade. Mas aos poucos, ela viu em Renard uma pessoa com quem poderia construir um futuro juntos. Seus parentes recordaram que Patrícia estava verdadeiramente feliz durante esse período. Ela adorava cozinhar para ele, organizar noites em casa, cuidar da casa. Casada, Patrícia revelou ainda mais suas habilidades domésticas e sua capacidade de criar aconchego. Ela não se interessava por festas barulhentas ou viagens ao outro lado do mundo. Para ela, a felicidade estava nas coisas cotidianas. O café da manhã, as ligações para os parentes, um jardim bem cuidado na porta de casa. Ela sabia transformar a rotina em rituais que criavam uma sensação de estabilidade. Essa sua característica, a habilidade de valorizar as alegrias simples, a tornava próxima de muitas pessoas. Seus familiares e amigos a descreviam como uma mulher que sempre se preocupava mais com os outros do que consigo mesma. Se alguém na família passava por uma situação difícil, Patrícia era a primeira a oferecer ajuda. Ela poderia sacrificar seu tempo e energia pelos seus entes queridos sem hesitar. Ao mesmo tempo, não esperava gratidão. Para ela, isso era uma manifestação natural de amor e responsabilidade. Em seus anos mais maduros, ela estava ativamente envolvida na vida de sua igreja. Para Patrícia, a fé não era apenas uma tradição, mas também uma fonte de força interior. Ela acreditava que os valores espirituais ajudavam a enfrentar as dificuldades e a manter a dignidade. Aos domingos, ela poderia passar o tempo com os paroquianos, participar de eventos, ajudar a organizar atividades de caridade. Isso fortaleceu ainda mais sua reputação como uma mulher com fundamentos morais sólidos. Patrícia não buscava ser o centro das atenções, mas seu estilo de vida era perceptível para todos ao seu redor. Ela nunca reclamava de cansaço ou das dificuldades da vida, embora houvesse muitas. Em vez disso, ela dava exemplo de resistência e paciência. A vida adulta raramente é simples. Trabalho, tarefas domésticas, obrigações familiares. Mas para ela, isso não era um fardo pesado. Ela via tudo como parte do caminho que precisava ser trilhado com dignidade. Ao longo de sua vida adulta, Patrícia demonstrou uma combinação impressionante de suavidade e força. Ela era uma pessoa que não gostava de conflitos, mas, em momentos críticos, sabia demonstrar firmeza. Seus parentes disseram que foi essa qualidade que a ajudou a lidar com as dificuldades que surgiram em sua vida. Ela sabia como permanecer calma, mesmo quando a situação ao seu redor estava se intensificando. Patrícia Spivey é a história de uma mulher que construiu sua vida em torno da família, do trabalho e dos valores espirituais. Sua vida adulta foi marcada pelo cuidado com os outros, respeito pelas tradições e o desejo de manter a estabilidade. Foi uma vida repleta de dignidade silenciosa, resistência e devoção aos seus princípios. Houston, no meio do verão, é uma onda de calor que não dá trégua nem à noite. À noite, o ar fica mais denso, pegajoso de umidade, como se um cobertor invisível tivesse caído sobre a cidade. A Bristol Street, localizada em um bairro tranquilo no sudeste da cidade, parecia estranhamente calma. Famílias que se conheciam há anos moravam ali, cumprimentando os vizinhos na porta de casa e raramente se deparando com algo que fosse além do cotidiano. A noite de 28 de julho de 2019 não prometia nada fora do comum. Carros estavam estacionados perto das casas bem cuidadas, cães latindo em algum lugar, e apenas ocasionalmente carros de patrulha passavam, verificando a situação. A casa de Patrícia Spivey e seu marido Renard ficava no final da rua. Do lado de fora, não era diferente das outras. Uma fachada bem mantida, alguns arbustos perto da varanda, um pequeno jardim nos fundos. Mais tarde, os vizinhos diriam que tudo parecia normal naquela noite. Luzes nas janelas, cortinas fechadas, nenhuma festa barulhenta ou carros suspeitos.
A família levava uma vida tranquila e ninguém poderia imaginar que seria ali que aconteceriam os eventos que ganhariam as manchetes e se tornariam parte da crônica criminal. A noite na casa estava tranquila. Mas, como frequentemente acontece, as emoções que vinham se acumulando durante semanas e meses podiam estar escondidas atrás de portas fechadas. A atmosfera no quarto foi esquentando gradualmente. No começo, a conversa estava baixa, mas as vozes foram se tornando mais altas. Nenhum dos vizinhos ouviu isso. Já era tarde, os condicionadores de ar estavam ligados e as televisões abafavam os sons externos. Mas dentro da casa, duas pessoas estavam discutindo, e essa discussão estava se transformando em uma briga. O relógio marcava cerca de 3 da manhã, quando o serviço de despacho 911 recebeu uma chamada. Nesses casos, a voz do chamador diz mais do que as palavras em si. O homem na linha falava rapidamente, gaguejando, sua respiração ofegante. "Precisamos de ajuda, um tiro, foi um acidente", dizia a voz do outro lado da linha. Ele acrescentou que houve uma luta, que a arma acabou ficando entre eles e que o tiro disparou no momento mais inesperado. A operadora se manteve calma, fazendo perguntas claras. O endereço, o número de vítimas, se havia mais armas na casa. O homem não respondeu de imediato, às vezes ficando em silêncio, como se tentasse organizar seus pensamentos. Mas as coordenadas foram registradas e a patrulha policial mais próxima, juntamente com uma equipe de ambulância, se dirigiram para a Briscoe Street. Havia 2 oficiais de plantão naquela noite que receberam o sinal e foram os primeiros a chegar ao local. O carro deles entrou na área tranquila literalmente alguns minutos após a chamada. A rua estava escura, iluminada por algumas lâmpadas de rua. As casas estavam no escuro, mas uma luz estava acesa na janela do número 2800 da Briscoe Street. Os policiais estacionaram no meio-fio, ligaram as luzes de emergência e se dirigiram para a casa. Um homem com roupas casuais os encontrou na varanda. Ele parecia agitado, seus movimentos eram abruptos, mas ele tentava falar de forma coerente. Ele disse imediatamente que um acidente havia ocorrido, que sua esposa estava dentro e que tudo tinha acontecido durante uma luta pela arma. A polícia agiu conforme as instruções. Primeiro, garantiram que a arma estava desarmada. Depois, afastaram o homem e pediram para ele ficar onde estava. A casa estava tensa. O ar estava pesado e quase imediatamente os policiais captaram o cheiro de pólvora. Forte, inconfundível. Isso significava que o disparo havia ocorrido muito recentemente. Eles entraram. O quarto ficava na parte de trás da casa. Quando entraram, a primeira coisa que chamou sua atenção foi que o quarto parecia ter sido devastado. Vários móveis haviam sido movidos. Coisas que caíram da cômoda estavam espalhadas pelo chão. Não parecia a casa bem cuidada a qual os vizinhos estavam acostumados. A polícia trabalhou com eficiência. Um dos policiais rádio comunicou à central. "Há sinais de luta na casa. Estamos verificando as vítimas." O segundo policial dirigiu-se aos paramédicos, que já haviam chegado, para acompanhá-los. Os paramédicos se moveram rapidamente de sala em sala, verificando a situação. Sua tarefa estava clara: encontrar a mulher mencionada na chamada. A busca levou apenas alguns minutos, mas para todos os presentes, o tempo parecia se esticar. Abriram uma porta após a outra. Olharam no banheiro, na cozinha, na sala de estar. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais para uma situação em que alguém precisava de ajuda. E só no quarto principal, os policiais notaram o guarda-roupa. Sua porta estava meio aberta, e no chão próximo havia marcas que poderiam indicar que a vítima havia se movido por ali. Quando a porta foi aberta mais amplamente, ficou claro que a busca havia terminado. Uma mulher estava caída no chão dentro do guarda-roupa. Seu corpo estava imóvel, e à primeira vista era claro: o tempo se perdeu. Os paramédicos fizeram o que lhes cabia. Checaram seu pulso, sua respiração e tentaram avaliar sua condição. Mas o resultado foi implacável. Não havia vida nela. Os policiais relataram pelo rádio. A vítima foi encontrada, uma mulher, sem sinais vitais. Nesse momento, a casa, que estava agitada minutos antes, congelou. Os paramédicos se afastaram e a polícia começou a registrar a situação.
Havia estojos de balas no chão do quarto, pelo menos 3. Isso indicava que vários tiros haviam sido disparados. O ar ainda estava carregado com um forte cheiro, confirmando que tudo havia acontecido literalmente minutos antes da chegada deles. Vários vizinhos já estavam reunidos do lado de fora, na rua. Eles foram acordados pela luz das luzes de emergência e o som dos motores. As pessoas saíam para as varandas, conversando entre si, mas eram mantidas à distância. A polícia estabeleceu um cordão para que ninguém interferisse no trabalho da equipe de investigação, que já estava a caminho do local. Enquanto isso, um silêncio especial caiu sobre a casa. Era opressor, espesso, como se as próprias paredes estivessem absorvendo a tragédia. O homem que fez a chamada estava sob a supervisão dos policiais. Ele não foi deixado sozinho, mas não foi autorizado a se aproximar do quarto. Ele parecia deprimido, mas tentava repetir a mesma coisa. Foi um acidente. Não deveria ter acontecido. Toda a cena parecia uma clássica drama noturno em um subúrbio tranquilo. Uma casa fechada, 2 pessoas dentro, uma chamada para o 911, a chegada urgente da polícia e da ambulância, e depois a declaração fria. Uma mulher foi encontrada morta. Pela manhã, esta casa não seria mais comum. Peritos forenses, jornalistas e investigadores começariam a trabalhar ao redor dela. Mas às 3 da manhã, tudo o que os policiais e paramédicos sabiam se resumia a uma coisa. Uma tragédia havia ocorrido, e a vida de Patricia Spivey havia acabado em seu próprio quarto, atrás da porta do guarda-roupa, onde ela foi encontrada pelos policiais que chegaram à chamada. O que começou como uma caótica ligação para o 911 se transformou em uma operação policial cuidadosamente orquestrada. Patrulhas adicionais, peritos forenses e a equipe de investigação chegaram ao local. A área da Bristol Street foi isolada. As luzes dos carros de patrulha refletiam nos para-brisas dos carros estacionados, e os vizinhos ocasionalmente continuavam observando de suas janelas. Tudo parecia calmo do lado de fora, mas dentro da casa, o trabalho no qual o futuro do caso de grande repercussão dependia já estava em andamento. A primeira coisa que os policiais fizeram foi registrar a situação. Cada detalhe do quarto foi capturado em câmera. A posição dos móveis, objetos caídos, estojos de bala no chão. A equipe de peritos forenses trabalhou silenciosamente, mas de forma harmoniosa. Eles sabiam que esses pequenos detalhes mais tarde formariam a base das provas. 3 estojos de bala de uma pistola de serviço foram encontrados no chão. Isso chamou imediatamente a atenção. Tiros acidentais raramente vêm em tripla. O corpo de Patricia permaneceu no guarda-roupa do quarto até que a equipe de peritos forenses terminou de tirar todas as medidas e fotografias necessárias. Quando ela foi finalmente retirada, a casa estava especialmente silenciosa. Foi um momento difícil até para os policiais experientes. Diante deles, estava uma mulher que havia vivido uma vida comum, mas morreu em sua própria casa sob circunstâncias que não se encaixavam no conceito de acidente. O exame forense começou pela manhã. O corpo foi levado ao Departamento de Medicina Legal de Houston. O especialista que examinou Patricia logo notou. Havia 2 feridas graves em seu corpo. A primeira estava no braço, uma ferida perfurante, que, segundo os especialistas, ocorreu quando ela tentou se proteger ou afastar a arma. A segunda ferida foi fatal. A bala atravessou o peito, atingindo o coração e o pulmão. De acordo com os especialistas, foi essa ferida que a privou da chance de sobreviver. A morte ocorreu quase instantaneamente, dentro de poucos minutos após o disparo. Além disso, os peritos forenses registraram sinais de luta. Hematomas e escoriações foram encontrados nos braços e ombros da mulher, indicando um confronto físico pouco antes dos disparos. Esses dados se tornaram cruciais. Um disparo acidental raramente é acompanhado por sinais tão óbvios de conflito. Quando o relatório dos peritos chegou aos investigadores, eles começaram a montar o quebra-cabeça. Foram 3 tiros. Um atingiu a perna de um homem que estava na casa. 2 atingiram a mulher. Os peritos sugeriram que o primeiro tiro pode ter atingido sua mão, o segundo foi fatal, e o terceiro atingiu o próprio atirador. Isso coincidia com a versão deles sobre uma luta pela arma, mas deixava muitas perguntas.
Por que a arma estava nas mãos dele naquele momento? Por que houve 3 disparos e não apenas um? E o mais importante, por que a mulher morreu e o homem sobreviveu? Os investigadores entenderam que, em casos assim, cada segundo do interrogatório, cada palavra da testemunha era importante. A primeira coisa que fizeram foi isolar o homem que havia chamado o 911. Descobriu-se que ele era o marido da falecida, Renard Spivey, um oficial do xerife do condado, um homem que trabalhou na aplicação da lei por muitos anos e conhecia muito bem todos os procedimentos. Essa circunstância complicava o caso. O suspeito sabia quais perguntas seriam feitas e sabia como se comportar durante os interrogatórios. A primeira conversa com ele ocorreu no local do crime. Os policiais perceberam que sua história estava incoerente. Ele afirmava que foi um acidente, que ele e Patrícia estavam discutindo, e então a arma acabou entre eles. Segundo ele, sua esposa foi a primeira a pegar a arma, e durante a luta, os disparos foram disparados. Mas os investigadores notaram contradições. Primeiro, ele disse que um tiro foi disparado, mas 3 estojos de bala foram encontrados no local. Segundo, a natureza das feridas de sua esposa, tiros no peito e no braço, não combinava muito com a versão do acidente. No dia seguinte, ele foi convocado ao departamento para um interrogatório formal. A sala era familiar para quem já viu cenas semelhantes nos filmes. Uma mesa, 2 cadeiras, uma câmera no canto. Spivey sentou-se calmamente, mas sua calma parecia forçada. Ele repetiu sua versão. Tudo aconteceu de repente. Ele não tinha intenção de causar dano. Foi um acidente. Os investigadores fizeram as perguntas novamente, esclareceram detalhes e pediram para ele recriar a sequência dos eventos. A cada hora que passava, as contradições aumentavam. O depoimento dele não correspondia às conclusões dos peritos. Por exemplo, quando ele disse que sua esposa poderia ter continuado a lutar após ser ferida no braço, os médicos disseram o oposto. A lesão era tão grave que ela dificilmente teria resistido ativamente. Quando ele afirmou que houve um único tiro, a investigação provou que houve pelo menos 3. Ao mesmo tempo, os investigadores também estavam estudando seu comportamento nas semanas anteriores. Detalhes foram revelados. Discussões familiares, relações tensas, conversas com os parentes da falecida, nas quais ela se queixava da agressividade do marido. Um dos irmãos de Patrícia disse que, poucos dias antes da tragédia, Renard lhe disse a frase: "Ela me faz chegar ao estado do Hulk, e isso não vai acabar bem." Esse comentário, que parecia emocional na época, agora parecia um sinal de alerta. A investigação ganhava força. A casa foi apreendida e os peritos forenses continuaram a trabalhar nela. Cada centímetro do quarto foi fotografado, medido, verificado em busca de vestígios. Impressões digitais foram encontradas na arma, e embora a presença das impressões da esposa fosse explicada pela versão da luta, a principal conclusão ainda era inequívoca. A arma estava originalmente em posse do marido. Os investigadores entenderam que se tratava de um caso envolvendo um oficial, uma pessoa que trabalhava na aplicação da lei. Em casos assim, a atenção pública é redobrada. Qualquer erro na investigação poderia lançar dúvidas sobre todo o processo. Portanto, eles seguiram com cautela, mas com confiança. Assim que os primeiros resultados dos exames foram coletados, a equipe de investigação realizou um segundo interrogatório. Dessa vez, a pressão aumentou. As perguntas ficaram diretas, apontando as inconsistências nas palavras dele. Renard novamente insistiu em sua versão, mas seu tom foi ficando cada vez mais irritado. A câmera no canto gravava cada movimento, cada pausa. O ponto final foi a conclusão dos peritos forenses. Patrícia morreu devido a um tiro no peito, disparado a curta distância. O ângulo da ferida de entrada mostrou que o disparo foi feito de cima para baixo, o que significava que o atirador estava em uma posição mais alta ou estava pendurado sobre a vítima. Isso colocou fim à versão de uma luta caótica. Com base nas provas coletadas, nos depoimentos dos parentes, nos relatórios médicos e nas respostas contraditórias do próprio marido, foi tomada uma decisão. Na noite seguinte, alguns dias após a tragédia, os policiais foram à sua casa. Ele já sabia que a investigação estava seguindo nessa direção. Mas mesmo sabendo disso,
O momento da prisão parecia frio e impiedoso. Ele foi levado algemado, seus direitos foram lidos, e um homem que até recentemente era considerado um defensor da lei apareceu diante dos vizinhos. A casa na Briscoe Street se tornou uma testemunha silenciosa e o oficial Renard Spivey, o principal suspeito do assassinato de sua própria esposa. Desde o momento em que o nome de Renard Spivey se tornou o centro de um caso criminal de grande repercussão, a atenção pública não se concentrou apenas na tragédia que ocorreu em sua casa, mas também em como o sistema de justiça lidaria com uma situação tão delicada. Diante do tribunal estava um ex-funcionário do departamento de xerife do condado de Harris, um homem que serviu a lei por muitos anos e até apareceu na televisão em um programa popular sobre o trabalho nas prisões. Aos olhos de muitos cidadãos, isso transformou o julgamento em um julgamento midiático. Será que o júri e o juiz seriam capazes de tomar uma decisão imparcial quando um representante do sistema estava no banco dos réus? O tribunal no centro de Houston se tornou um local de peregrinação diária para jornalistas, repórteres e simplesmente moradores curiosos. Câmeras estavam constantemente de plantão nas escadas da entrada. Repórteres dos canais federais trabalhavam nos corredores. A tensão dominava o ambiente interno. Cada movimento do réu, cada observação do promotor ou advogado se tornava notícia. O julgamento começou com as audiências preliminares. Os promotores do escritório distrital expuseram sua posição. Renard Spivey era acusado de disparar intencionalmente contra sua esposa durante uma discussão doméstica. Como evidência, apresentaram fotografias do local da tragédia, relatórios forenses e os depoimentos dos parentes de Patrícia, que afirmaram que a mulher havia se queixado dele sobre ameaças e brigas na família. Os advogados de defesa, no entanto, disseram que se tratava de um trágico acidente, um tiro disparado durante uma luta pela arma, e que a acusação estava tentando transformar um drama familiar em um assassinato premeditado. Já estava claro naquele momento que um longo e árduo julgamento estava à frente. Ambos os lados se prepararam com todas as suas forças, entendendo que o resultado do caso ressoaria muito além de Houston. Quando o caso foi transferido para o júri, o tribunal estava lotado. Os parentes de Patricia Spivey estavam sentados nas primeiras filas. Seus rostos expressavam tanto dor quanto determinação. Eles queriam ouvir a palavra culpado. Os amigos e colegas de Renard, que vieram para apoiá-lo, estavam sentados um pouco mais distantes. A atmosfera na sala lembrava uma corda fina e tensa. Uma única observação era suficiente para que a tensão se transformasse em uma explosão emocional. Os promotores estruturaram sua apresentação de forma meticulosa. Eles mostraram fotografias do quarto onde as cápsulas de bala foram encontradas no chão, exibiram um diagrama da localização do corpo na tela e apontaram os resultados da perícia. Os ferimentos da vítima foram causados de perto. O ângulo de entrada das balas descartava a versão de um disparo acidental. O perito forense confirmou. O tiro no peito foi disparado de cima para baixo. Nas condições de uma luta, tal trajetória é extremamente improvável. Essas palavras se tornaram o primeiro grande golpe da acusação à posição da defesa. Mas os advogados não desistiram. Insistiram que a perícia interpretou os dados de forma muito restrita e que os eventos ocorreram em um ambiente caótico. De acordo com sua versão, Patrícia pegou a arma, temendo uma discussão. E, na confusão, uma briga começou entre o casal. Não estamos dizendo que Renard se comportou de forma perfeita, disse a defesa, mas mantemos que ele não foi o assassino. O episódio-chave foi a gravação da chamada para o 911. A voz de Renard foi ouvida na sala de tribunal. Nós estávamos brigando pela arma, ela está ferida. O promotor chamou a atenção do júri para o fato de que sua voz parecia mais calma do que se esperaria de uma pessoa que acabara de testemunhar uma tragédia. Ele não está em pânico, disse o promotor. Ele está pensando à frente sobre como sua versão dos eventos parecerá. A defesa trouxe um especialista em comportamento sob estresse, que explicou que pessoas que trabalham na aplicação da lei frequentemente permanecem calmas em momentos críticos. O depoimento das testemunhas, entre os parentes de Patrícia, teve grande importância. O irmão dela disse que poucos dias antes da tragédia, Renard se queixou de que sua esposa sempre o deixava com raiva. De acordo com a testemunha,
Havia raiva na sua voz naquele momento. Os promotores apresentaram isso como uma ameaça, mas a defesa contra-argumentou. Todos sabemos como as pessoas jogam palavras fora em um acesso de emoção. Isso não é prova de intenção. Em seguida, os colegas de Renard do departamento do xerife foram chamados à bancada. Alguns o descreveram como um oficial disciplinado que nunca quebrou as regras. Outros, pelo contrário, lembraram que ele podia ser brusco e temperamental. Essas características contraditórias apenas aumentaram a sensação de ambiguidade. O auge do julgamento foi o depoimento do próprio réu. Renard concordou em testemunhar, ciente de que isso era arriscado. Ele falou com uma voz tranquila, repetindo: amava sua esposa. A tragédia destruiu sua vida e ele mesmo ainda não conseguia acreditar no que aconteceu. Sua história foi construída em torno da ideia de que tudo aconteceu por acaso, durante uma luta curta, mas feroz. Eu estava tentando tirar a arma dela, disse ele. Eu não queria que ela morresse. Eu queria que a gente se acalmasse. Os promotores o interrogavam. Faziam perguntas diretas. Por que você disparou 3 vezes? Por que a trajetória das balas indica controle e não acaso? O réu respondeu, mas foi ficando cada vez mais confuso com suas palavras. O júri observava atentamente. Cada gesto dele, cada pausa e cada olhar estavam sendo registrados. As audiências duraram semanas. Os jornais publicavam artigos diariamente, onde alguns especialistas diziam que a culpa era óbvia, enquanto outros afirmavam que as provas eram contraditórias demais. As redes sociais ferviam. Milhares de comentários discutiam se o sistema julgaria os seus próprios com justiça. Em seus discursos finais, o promotor disse palavras que muitos lembraram. Queridos membros do júri, este não é um caso abstrato. Esta é uma pessoa que, possuindo conhecimento, habilidades e poder, em vez de parar, pegou uma arma. Isso não é um erro, isso é uma escolha. O advogado de defesa, por outro lado, enfatizou as dúvidas. Há muitas coisas desconhecidas neste caso. Não podemos olhar para os segundos da luta. Só podemos supor. E onde há dúvida, a lei exige absolvição. Após o término das audiências, o júri se retirou para a sala de deliberações. O silêncio no tribunal parecia insuportável. Os parentes de Patrícia se seguravam, seus rostos expressando ansiedade e tensão. Renard estava imóvel, apenas suspirando profundamente de vez em quando. As deliberações duraram várias horas. Finalmente, o júri retornou. A sala estava mortalmente silenciosa. O juiz fez uma pergunta formal. O presidente do júri se levantou e anunciou o veredicto. Inocente. As palavras soaram como um trovão. Os parentes de Patrícia se levantaram. Alguns estavam chorando. Outros balançavam a cabeça em desespero. Para eles, isso não foi apenas uma decepção. Foi um golpe na memória de sua amada. Do outro lado da sala, os advogados de defesa se cumprimentaram. Um dos apoiadores de Renard suspirou aliviado. O próprio réu apenas fechou os olhos e baixou a cabeça silenciosamente. O juiz, confirmando a decisão, disse: o júri chegou a um veredicto com base nas provas apresentadas. O tribunal é obrigado a respeitar a decisão deles. O réu está liberado. E naquele momento ficou claro. O caso, que parecia óbvio para muitos, acabou em uma absolvição completa. Esse resultado causou uma tempestade de discussões. O Ministério Público chamou a decisão de erro sistêmico, enquanto os parentes de Patrícia disseram que a justiça não foi feita. Os advogados de Spivey, por sua vez, falaram sobre o triunfo da justiça e a proteção do princípio inocente até que se prove a culpa. Para-se a família de Patrícia, esse veredicto foi um fim difícil. Perderam um ente querido e nunca receberam a sentença que esperavam. Para Renard, foi a salvação, mas não a liberação da condenação pública. Seu nome permaneceu como um símbolo de um caso controverso e de grande repercussão por muito tempo, mostrando que um júri pode tomar decisões que vão contra as expectativas da sociedade. Assim terminou um processo que parecia permanecer na memória de Houston para sempre.
O julgamento deixou questões, dúvidas e disputas. Mas o principal é que mostrou que, até nos casos mais trágicos e de grande repercussão, o desfecho pode ser inesperado.